mais, Senhor. Pai, os sinais seguirão aqueles que creem no Senhor. Eu creio nos sinais, eu creio no prodígio, e creio que o Senhor vai operar o sobrenatural aqui nessa noite, para a glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos meditar aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Nós vamos meditar aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Deus é maravilhoso. Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Todos encontraram? Amém. Vamos meditar apenas no versículo 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Amém? Pode exaltar a Jesus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Deus é maravilhoso. Aqui Jesus, ensinando a sua palavra para uma grande multidão. Ele fazendo aqui o sermão da montanha. Ele manda todos se assentar e começa a ensinar a respeito do reino dos céus. A primeira palavra que ele disse: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Quando Jesus falou esta palavra, é porque ele via que no meio daquela multidão existiam mais pessoas necessitadas do que pessoas fartas que estavam ali ouvindo a sua palavra. E hoje é completa, e hoje é a mesma maneira. Nós vemos as pessoas necessitadas correndo atrás do reino de Deus para buscar a presença do Todo-Poderoso. Somente aqueles que têm o coração humilde, somente aqueles que se sentem pobres de espírito, eles se aproximam de Deus porque eles sabem que necessitam de Deus, porque sem Deus eles não são nada e não irá a lugar nenhum. Mas no passado tempo, a pessoa ele chega com a mansidão aos pés do Senhor. Aí o que Jesus faz? Jesus vê que ele é pobre de espírito. Jesus abraça ele, acolhe ele, ama ele, liberta ele, transforma ele, muda a vida dele. Aí vai passando o tempo, ele vai subindo o degrau, porque para ir para o reino de Deus existe uma grande escada, que ela começa daqui e vai até lá em cima. Cada dia nós subimos um degrau desta escada. Quando nós estamos no segundo degrau, nós vemos que já começa a mudança na nossa vida. Quando nós passamos para o terceiro degrau, nós vemos que já há uma mudança diferente. Quando nós chegamos no quarto degrau, nós vemos algo diferente acontecer nas nossas vidas. Aí vai passando o tempo, aquela pessoa que era pobre de espírito não tinha nada. Aí o próprio Deus já começa a abrir o seu entendimento e começa a trazer novidades sobre a sua vida. Aquela pessoa que era pobre de espírito não tinha nenhuma casa para morar. Aí Deus dá para ele uma casa. Deus começa a mostrar para ele as maravilhas. Aí passa mais um tempo, Deus dá para ele um carro.
para ver aonde está a sua fé. Se está firmada em Deus ou se está firmada naquilo que Deus está lhe dando. Aí a pessoa não entende e acha e pensa a seguinte maneira: vou subir mais um degrau. Aí chega até o sexto degrau e vai subindo. Quando chega no sétimo, ele olha para baixo e esquece que lá embaixo vem mais pessoas subindo. Aí o que ele quer fazer? Ele esquece da onde ele veio e está em cima. Ele quer impedir os que estão lá embaixo de subir. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que todos alcancem um só patamar na tua presença. Deus quer que todos sobem a cada dia um degrau até chegar lá em cima, aonde Ele quer que nós vamos. Mas o que acontece? Aí chega um certo ponto, chega um certo patamar desta escada, a pessoa olha para baixo e fala: descer eu não posso, e subir também eu não quero mais, eu vou parar. Aí para. É aonde mora o perigo. Quando você para, você esquece de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, de tudo aquilo que Deus promoveu na sua vida. Você esquece de todas as maravilhas que Ele operou na sua vida. Aí o que você faz? Olha para um lado, para o outro e fala: eu vou parar. Aí para. Quando nós paramos, aí o que acontece? Aonde o inimigo vem e nos ataca, nos oprime, nos coloca no paredão e fala: agora ele está sozinho. Porque a palavra do Senhor diz que quando o homem está na presença de Deus, o que acontece? Tem um espírito imundo que persegue ele, que leva ele para os botecos, para as baladas, para as drogas, para praticar ato a qual é abominação diante de Deus. E quando ele converte, esse espírito imundo ele sai, mas ele não vai para longe não. Ele fica ali rodeando, dando voltas, procurando alguma brecha na vida daquele homem e daquela mulher. E se ele chega e acha a casa vazia, desordenada, ele entra. E ele não vem só, ele vem com 7. Ele saiu sozinho, mas ele traz 7. E esse 7, a situação daquela pessoa se torna pior do que antes. Se aquela pessoa se embriagava, ele passa a se embriagar o dobro daquilo que ele se embriagava. Se ele bebia, ele vai beber 7 vezes mais. Se ele xingava, ele vai xingar 7 vezes mais. Tudo ele vai fazer 7 vezes mais, porque existe uma legião que vem para afrontar a sua vida, para te jogar no fundo do poço e para te devorar de vez. Mas a palavra do Senhor, ela tem um escape. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ela diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus exige de nós mansidão. Jesus exige de nós humildade. Jesus exige que cada dia nós venhamos chorar debaixo das tuas potentes mãos, nós venhamos chorar na tua presença, para que nós possamos alcançar o teu reino. Aleluia. Então, muitas das vezes, o cristão, o ser humano na face da terra, o ser humano na face da terra, ele é oprimido, ele é injustiçado em todas as áreas. Você trabalha numa empresa, o seu patrão não te paga direito, te dá o cano em você. Você tenta fazer algo que é certo, mas sempre as coisas que você tenta fazer certo não dá certo, dá errado.
Mas a palavra do Senhor ela diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a palavra está falando isso desta maneira, é porque nós temos a dependência, nós dependemos de Deus. Nós necessitamos de Deus, necessitamos da justiça dele. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Amém. Nós, a cada dia, nós vemos o que Deus tem feito em nosso meio e continua a fazer. A palavra diz mais: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos para com todos, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus usa de misericórdia para conosco, mas não usamos de misericórdia para aquele que está ao nosso lado, para aquele que bate a nossa porta, para aquele que chega até nós. Nós não usamos de misericórdia para com ele. Mas a palavra do Senhor fala: nós temos que ser misericordiosos. Aleluia. Aleluias. Aleluias. A palavra disse mais: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós devemos ser pacíficos com as pessoas. Nós devemos ser pacientes. Nós devemos ter a cada dia, nós devemos saber a ser uma pessoa pacífica diante do Senhor, diante da humanidade, para que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. O filho de Deus, ele é pacífico. Aleluia. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: é porque existe muitas pessoas que eles, em vez de buscar o reino de Deus, eles estão buscando coisas momentâneas desta terra, coisas que vai alimentar o seu eu, o seu ego, por apenas segundos, e não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar você à eternidade. Existe coisa que nós buscamos nessa terra, são coisas momentâneas, passageiras, que não são duradouras, que vão passar. São coisas que vão nos levar a um prazer momentâneo, mas não vai nos levar ao consolo eterno. Então nós devemos a cada dia buscar o reino de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que certo homem, ele tinha uma grande fazenda, e ele começou a pensar no seu coração: a minha vinha está farta, cresceu demais, e eu vou derribar todos os meus celeiros, e vou edificar outros maiores ainda. Eu vou pegar todas as minhas novidades, vou guardar, e vou plantar outros, para que venha multiplicar. E quando tudo multiplicar, eu vou falar. Aí aquele homem, ele vai dizer a seguinte palavra: eu tenho bens para muitos anos, eu tenho as minhas novidades, eu tenho muita riqueza para me viver o resto da minha vida, eu tenho muitos bens, eu tenho muita fortuna. Aí ele diz, Jesus falando em parábola, ele fala: os meus celeiros estão cheios, os meus bens têm multiplicado, agora come, bebe e folga, ó minha alma. Aí Deus olha do céu para aquele homem e fala para ele: louco, essa noite eu pedirei a sua alma, o que tem preparado para mim?
Você tem muitas riquezas, mas o que você tem reservado para mim? Aí Jesus disse: aquele que se enriquece para si é pobre para com o Senhor seu Deus. Então a riqueza, os bens materiais que nós edificamos, que nós construímos, que nós possuímos nessa terra, vão ficar aqui. É coisas passageiras, é momentânea, é coisas que vai trazer um prazer somente durante a nossa vida. Mas quando nós partimos, nós não levamos nada. Então nós devemos procurar edificar as nossas vidas. Aleluia. Devemos procurar a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Assim diz o nosso Senhor. Amém. Aleluia. É isso que o Senhor quer. É que cada dia nós venha buscar o seu reino. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, que a igreja de Laodiceia, ela estava localizada na cidade de Laodiceia, uma cidade aonde a riqueza, ela dominava aquele lugar, aonde o povo não tinha falta de nada, o povo prosperava, o povo tinha muitos bens materiais, muita prosperidade, porque aquela cidade era uma das cidades mais ricas na região da Ásia, aonde existiam muitas indústrias, muitos portos, muitas exportações tinha naquela cidade. E o povo daquela igreja de Laodiceia era o povo mais rico que existia a igreja mais rica que tinha na região da Ásia era a igreja de Laodiceia. Aí chegaram a um certo ponto que aquele povo parou de buscar a Deus, parou de clamar a Deus. Cada um exibia as suas riquezas de uma forma diferente. E certo dia, eles discutindo entre si, eles falaram, um dizia para o outro: eu sou rico, e tenho enriquecido, e de nada tenho falta. Mas o Senhor Jesus olha do céu e fala: você disse que é rico, mas não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho, porque de mim, compre ouro provado no fogo para que enriqueça, e vestes brancas, para que vesta ninguém veja a sua vergonha. Eu aconselho que de mim compre colírio, para que unge os vossos olhos e veja a vergonha da vossa nudez. Eles acharam que era rico, estavam enriquecendo, de nada tinha falta. É aonde mora o perigo. Quando nós procuramos coisas momentâneas desta terra, que não traz edificação para as nossas vidas, que não traz consolo para a nossa alma. Muitas das vezes nós queremos algo da parte de Deus e é logo. Não temos paciência para esperar, e queremos e pensamos apenas nos bens materiais, nas coisas momentâneas nesta terra, algo que vai satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. Mas esquecemos que nós temos que fazer a vontade do Todo-Poderoso. Esquecemos que temos que fazer a vontade daquele que está sentado no seu trono. É a vontade dele que nós devemos fazer. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela cada dia, ela nos orienta a nós buscar o reino de Deus, a nós santificar as nossas vidas, porque Jesus Cristo, Ele está prestes a buscar a sua igreja. Jesus, Ele vai buscar, não é aquela igreja onde tem um número maior de pessoas, não, porque Ele disse em suas palavras que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós devemos ser os escolhidos do Senhor, e não apenas chamados, porque aquele que é chamado é quando o pregador prega a palavra e faz o apelo, ele vem. O pregador chama para ele ser crente, ele vem. Mas nós devemos ser escolhidos. Escolhido é aquele que aceita Jesus,
que passa luta, passa prova, tribulação, perseguição, angústia, passa necessidade, mas está firme ali. Nada fazer ele largar a presença do Senhor. Ele passa tudo calado, ele sofre tudo caladinho ali sozinho, mas não nega o nome do Senhor. É porque é escolhido. Jesus escolheu, Jesus buscou no meio desta multidão de pecado. Jesus escolheu ele para fazer a diferença. Ele passa por tudo que eu estou falando aqui, mas permanece fiel ao Senhor. Talvez você é caluniado, você é injustiçado, mas você não abandona o Senhor. Não larga a Jesus por nada. Você sabe aonde que você vai. Aleluia. Então, irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos saber para onde nós estamos caminhando. Eu sei que eu estou caminhando para a terra prometida. Aleluia. Mas tem muitos que não sabem para onde vai. Tem muitos que não sabem para onde estão indo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 adiante, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí tem muitas pessoas que falam, que procura trilhos, procura vielas, procura atalhos para encontrar o caminho. Se o caminho é reto, o caminho é um só. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de apenas um para nos guiar nesse caminho. Ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria, não é Isabel, não é ninguém, não é Felipe, não é Tiago, não é Lucas, não é Marcos, nenhum deles nos levaria para o caminho, nos apontaria o caminho, nos colocaria no caminho. Uma coisa que eles fizeram foi apenas pregar, igual eu estou pregando aqui nessa noite, mas para te conduzir ao caminho existe somente um. Ele chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É somente Ele que nos conduz à salvação. Aí, um dos seus discípulos falou: Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós poderemos saber o caminho? Ele disse: não, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém consegue chegar a Deus se não for por Jesus. Quando Jesus falou, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é porque Ele estava mostrando que não existe atalho, não existe vielas, não existe beco que vai nos levar até Ele, não. É somente Ele que vai nos levar até o céu. Somente Ele que vai nos conduzir por esse caminho. Somente Ele que vai estar conosco todos os dias. Deixa eu te falar. Jesus prometeu estar conosco apenas um dia? Jesus prometeu estar conosco apenas um ano? Jesus prometeu estar conosco apenas 10 anos? Não, Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Enquanto esse século não acabar, enquanto este mundo for mundo, Jesus está conosco, Jesus está presente, Ele está do nosso lado, Ele está nos guardando e nos protegendo, porque é a sua promessa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, irmãos, vale a pena. Vale a pena prosseguir. Aleluia. Vale a pena ser manso. Vale a pena ser humilde. Vale a pena sofrer. Vale a pena padecer. Vale a pena deixar tudo, largar tudo, todos os seus bens, por amor a Ele. Sabe por quê? Porque tudo aqui é coisa passageira. Quantos aí estavam no auge, na fama, partiram, levaram o quê? Nada. Nada.
Quantos famosos conhecidos no mundo inteiro, o que partiram, levaram o quê? Nada. A única coisa que tem, na hora da partida, é alguém divulgando a sua fama. Fulano de tal era um homem bom. Esse fulano aí foi uma das pessoas que ajudou o país a crescer, fez isso, fez aquilo, fez tanta coisa, e para o Senhor o que ele fez? Nada. Não fez nada para Jesus, então não existe salvação. Pode ser a pessoa mais boa desta terra, pode fazer tudo para toda a humanidade, pode tirar o país da miséria, pode colocar o país no auge mundial, para que todos possam conhecer, mas se não servir a Jesus, não tem salvação. Se não servir a Jesus, não vai a lugar nenhum. Se não servir a Jesus, não encontrará o caminho. Se não servir a Jesus, não subirá na escada. Aleluia! Por isso a palavra do Senhor, ela é clara, ela é fiel, ela nos mostra a luz que nos conduz até a Ele, que nos leva à salvação. Então, irmãos, nesta terra existe muitas pessoas que tem muitas famas, mas a pessoa ele pode ser a pessoa mais ruim que for, mas se ele for famoso, quando ele parte, você vê alguém falando bem dele. Mas quando ele estava vivo, ninguém falava bem. Então a pessoa ele tem que honrar uns aos outros enquanto está com vida, enquanto nós estamos dialogando, enquanto nós estamos conversando, nós devemos prestar honra, nós devemos honrar uns aos outros. Depois que partiu, não precisa mais falar mais nada, que aí partiu da morte, é o juiz de Deus. Partiu daqui para encontrar com o juiz de Deus. Então é só Deus naquela hora. Então nós devemos preparar a nossa vida enquanto nós estamos sobre esta terra, porque nós não sabemos o dia nem a hora. O fogo de vida quem dá é Deus e quem tira é Ele. Uma coisa que eu peço ao Senhor, que eu nunca abandono a Ele, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu vim para aqui, para essa capital, era morar no interior. Eu vim aqui, eu fiquei como um mendigo, sem ter casa, morando na rua, não conhecia nada, de menor. Então, mas Jesus cuidava de mim. Aleluia. Jesus sabia aonde eu ia chegar. Jesus sabia para onde Ele estava me levando. Aleluia. Eu não conhecia o caminho, mas Jesus já conhecia. Falou: filho, um dia você vai estar nesse caminho. Você está no caminho errado, porque ainda você não tem noção do perigo que você está. Mas um dia eu te colocarei no meu caminho. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. Eu fui tão perseguido. O diabo tentou tirar minha vida várias vezes. No mundo da perdição, das drogas, no mundo do pecado. Mas Jesus tinha um plano na minha vida. O plano de Jesus era me salvar. O plano de Jesus era fazer que eu viesse um dia testemunhar o milagre que Ele tem feito na minha vida. Tem muitas das vezes o inimigo já soprou na minha mente: para, você não vai aguentar. É tanta perseguição, é tanta luta, é tanto bombardeio, você não vai aguentar. E eu já parei. Mas eu parava e começava a meditar. Mas quando eu começava a meditar, o Espírito Santo, aleluia, tocava no meu coração e falava: lembra da onde você veio, lembra da onde você foi tirado, lembra o que o Senhor fez na sua vida. E quando eu lembrava, me dá força para me prosseguir. Eu estou hoje até na presença de Deus até hoje, porque Ele tem me guardado, Ele tem me protegido, Ele tem me guiado. Então eu peço muito ao Senhor: ó Senhor, pode passar o que for, a luta que eu passar, mas não deixe a luta tirar a minha fé, não deixe a luta apagar a minha fé, não deixe que nada desse mundo possa impedir a minha salvação. É como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 adiante. A palavra do Senhor fala:
Que nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação pode nos separar? Não. A fome poderá nos separar? Não. A nudez poderá nos separar? Também não. A perseguição poderá nos separar? Não. O perigo, a espada, o porvir, a altura ou alguma profundidade poderá nos separar do amor de Cristo? Nada nos poderá nos separar do amor dele. Porque o amor dele foi tão grande, que quando ele estava morrendo na cruz do Calvário, ele sentiu o peso do meu pecado, ele sentiu o peso do seu pecado, ele sabia que ele ia ficar 3 dias ausente do Pai. Por isso que ele clamou naquela hora: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sabia que ele ia ficar 3 dias longe de Deus, com o peso do pecado todinho sobre os seus ombros. Porque o pecado, Deus, ele ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, não. Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado faz nós distanciar-se de Deus.